Imagina só, de repente, um murmúrio no céu. Milhares de pássaros dançando em uníssono, esculpindo formas no ar que parecem desafiar qualquer lógica. Lá no fundo do oceano, cardumes gigantes se movem como se fossem um único ser. E aqui na Terra, bem debaixo dos nossos pés, insetos constroem impérios perfeitos. Não, isso não é mágica, é o poder da mente colmeia. Uma inteligência coletiva onde milhões de indivíduos, sem nenhum líder, agem juntos como se fossem um cérebro gigante. E é aqui que a gente começa a nossa jornada para desvendar os segredos por trás desses fenômenos e, quem sabe, aprender um pouco com eles. Vamos começar com um exemplo que talvez seja o mais famoso, o mais poético de todos, o murmúrio dos estorninhos. Milhares, às vezes milhões de pássaros voando juntos, criando formas que mudam a cada segundo no céu. E aqui que está o grande segredo. Não existe um líder. Não tem um pássaro na frente gritando, virem à direita. Cada pássaro, individualmente, segue apenas essas 3 regrinhas simples. Mas quando milhares fazem isso ao mesmo tempo, o resultado é essa dança, essa complexidade estonteante que tem um propósito muito claro: confundir predadores como os falcões. Agora, vamos deixar o céu por um instante e mergulhar no oceano. Lá, os cardumes de peixes usam uma tática muito parecida, mostrando um outro lado dessa inteligência coletiva. Essa massa de corpos se movendo juntos cria um efeito visual incrível, que pode deixar qualquer predador maior completamente confuso. É quase impossível conseguir focar em um único peixe no meio de tantos. Essa tática de confundir é só a primeira camada de genialidade, porque não para por aí. Nadar juntinho no cardume também ajuda a economizar energia, porque diminui o arrasto da água para cada peixe. É, no fim das contas, uma dança de pura sobrevivência e eficiência. A segurança aqui realmente está nos números. Agora, pense numa coisa, uma decisão de vida ou morte para um enxame inteiro. Como é que um grupo, sem nenhum chefe, toma uma decisão tão importante e arriscada? A resposta, por incrível que pareça, é quase democrática. O processo é fascinante. As abelhas batedoras saem para explorar e, quando voltam, elas não discutem com palavras. A linguagem delas é a dança. Quanto melhor o lugar que ela encontrou, mais animada, mais convincente a dança dela. As outras abelhas assistem a esse debate, visitam os locais mais promissores, até que aos poucos um consenso se forma. E só quando a grande maioria concorda, o enxame inteiro se move. Saindo do mundo das abelhas, vamos agora pisar em terra firme, onde alguns insetos sociais fazem coisas que parecem simplesmente impossíveis. Vamos começar com as formigas, as grandes engenheiras da mente colmeia. Elas constroem sistemas super complexos de túneis, cultivam seus próprios alimentos, criam rebanhos de pulgões, e tudo isso sem ter uma planta, sem ter um arquiteto. Cada formiguinha só segue os rastros químicos deixados pelas outras. E o resultado? Uma inteligência de construção que, somada, é muito maior do que a de qualquer formiga sozinha. E se a gente acha que as formigas são engenheiras, bom, os cupins são os verdadeiros mestres arquitetos. Os cupinzeiros que eles constroem são monumentos, com sistemas de ventilação e controle de temperatura que são de uma sofisticação inacreditável. E o mais impressionante é isso aqui. Eles conseguem manter essa temperatura quase constante lá dentro. Não importa se lá fora está um calor escaldante ou um frio congelante. E como? Com uma rede de túneis e chaminés que regula o fluxo de ar o tempo todo. É uma maravilha da bioengenharia, construída por criaturas minúsculas trabalhando em total sintonia. Tudo bem, a gente já viu pássaros, peixes, abelhas, cupins, mas a grande pergunta é: como é que isso funciona? Como é que essa inteligência surge sem ter um cérebro central, sem ter um líder? Isso nos leva para um campo de estudo chamado inteligência de enxame. A ideia central é bem simples, na verdade. A inteligência do grupo é muito maior do que a soma da inteligência de cada um. Ela não está em ninguém específico, ela emerge, ela nasce da interação entre todos eles. E é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante, porque a gente começou a copiar a natureza. Sabe aqueles rastros de cheiro das formigas? Engenheiros usaram essa mesma ideia para otimizar rotas de entrega e redes de internet. Aquele balé dos pássaros inspira grupos de robôs que trabalham juntos. Até o jeito como os animais procuram comida está nos ajudando a criar inteligências artificiais melhores. A natureza, sem que a gente percebesse, já tinha nos dado manual de instruções para o futuro. Mas sabe, isso vai muito além da tecnologia. O que será que essa mente colmeia pode nos ensinar?
Que lições a gente pode tirar disso tudo para resolver os nossos próprios problemas, que são tão complexos? A natureza está mostrando um caminho: a colaboração, a comunicação simples e direta, a descentralização. Tudo isso cria sistemas que não são só eficientes, são incrivelmente fortes, resilientes, que se adaptam. E essa é uma ideia que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre liderança, né? Sobre controle. Desde projetos de software de código aberto até o planejamento de cidades, esses princípios da mente colmeia já estão por aí, mostrando que existe uma alternativa poderosa ao controle que vem só de cima para baixo. Dos pássaros aos insetos, o que a gente vê é um verdadeiro espetáculo de cooperação, de inteligência distribuída. E isso nos faz repensar a própria ideia de como nos organizamos, de como resolvemos problemas. E no fim, a pergunta que fica ecoando é essa: Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.